Olá, querido Homo sapiens! No vídeo que fiz sobre as aves, eu falei que os pterossauros não são considerados dinossauros, pois seguiram um caminho evolutivo bem diferente, mas acabei não falando disso direito, pois achei que daria um vídeo separado. Por conta disso, estou aqui hoje para explicar com mais detalhes o motivo dos pterossauros não serem dinossauros. Então vamos nessa, pois esse vídeo vai servir como um acréscimo para o vídeo das aves. Primeiramente, vamos esclarecer uma coisa. Existe um grupo de tetrápodes pertencentes aos sauropsídeos diápsidos chamado de Archosaura. Dentro desse grupo de répteis estão, por exemplo, os aetossauros e os raussúquios. E você deve estar se perguntando, onde os pterossauros se encaixam nisso? A resposta é simples. O grupo Archosaura é dividido em dois clados principais. Pseudosúquia, ou Crurotarsianus, que engloba os crocodilos e seus parentes próximos, e Ave metatarsália, que reúne as aves e seus parentes extintos, como os dinossauros não avianos e, claro, os pterossauros, que são o foco aqui. Caso não tenha entendido o termo dinossauro não aviano, recomendo ver meu vídeo sobre as aves, caso não tenha visto, e lá eu explico direitinho sobre isso. Enfim, vamos voltar ao vídeo. Agora vem a parte que todo mundo quer saber. Por que os pterossauros não são dinossauros? Apesar de compartilharem um ancestral comum, os pterossauros e os dinossauros seguiram caminhos evolutivos bem diferentes, conforme eu disse brevemente no vídeo das aves. Ou seja, embora ambos façam parte do grande grupo dos arcossauros e estejam na subdivisão dos Ave metatarsália, eles formam ramos evolutivos separados. No caso, os pterossauros estão no ramo Pterossauria, enquanto os dinos estão no ramo Dinossauria. Inclusive, os dinossauros surgiram aproximadamente no mesmo período que os pterossauros, mas ao contrário dos últimos, os primeiros conseguiram sobreviver à extinção no final do Cretáceo na forma das aves atuais. Agora que entendemos que eles são parentes próximos, embora não do mesmo ramo, irei mostrar algumas características dos pterossauros e o que os diferencia dos dinossauros. Mas, antes disso, acho que vale a pena falar que os pterossauros também tinham algumas semelhanças anatômicas com os dinossauros terópodes, como ossos ocos e sacos aéreos. Tais atributos ajudavam para a leveza do corpo e uma respiração mais eficiente, sendo adaptações essenciais para o voo tanto nas aves quanto nos pterossauros. No vídeo que fiz sobre as aves, citei que essas características estão presentes nos dinossauros terópodes, o que obviamente ainda é válido, mas é importante salientar que elas não são exclusivas desse grupo, ao contrário do que eu falei e dei a entender no vídeo, e peço desculpas por isso. Aliás, já que estamos falando de respiração, acho que já posso citar uma diferença dos pterossauros para os dinossauros. Então vamos lá! De forma parecida com os crocodilianos atuais, os pterossauros aparentemente empregavam um sistema de pistão hepático na sua respiração. Essa hipótese se baseia na rigidez de suas cinturas escapular e peitoral, que restringia a mobilidade do externo, ao contrário do que é observado nas aves, sem contar a existência de gastralhas fortes que indicam que o sistema respiratório dos pteros combinavam características tanto das aves quanto dos crocodilos, os dois principais grupos de arcossauros contemporâneos. Ou seja, os pterossauros jogavam nos dois times. Agora vou falar de outras diferenças, e para começar, uma das formas de diferenciar os dinos dos pterossauros está na anatomia dos ossos do quadril e do braço. Sendo mais específico, os dinossauros possuem uma abertura na articulação do quadril e uma crista no osso do braço, enquanto os pterossauros não apresentam nenhuma dessas características. Outra coisa interessante é que os canais semicirculares dos pterossauros não eram muito grandes se comparados aos de diversos arcossauros e não possuíam capacidade de voar. Mas essas não são as únicas características que tornam esses animais interessantes. As cristas cranianas eram uma das marcas registradas desses bichos. Antigamente pensavam que esses répteis voadores não as possuíam, mas hoje é amplamente aceito que elas estavam presentes em praticamente todos os gêneros, exibindo uma ampla variedade de tamanhos e formas. As asas desses animais tinham como estrutura principal uma superfície formada por uma pele e uma membrana muscular, que ia dos dedos anelares, que eram bem alongados, até os membros traseiros. Eles também tinham uma membrana que se estendia dos ombros até os pulsos, possivelmente incorporando os 3 primeiros dedos das mãos.
Curiosamente, alguns tipos de pterossauros tinham uma terceira membrana localizada entre as pernas, que possivelmente se ligava à cauda ou até a incluía em sua estrutura. Além disso, os pterossauros tinham um osso adicional no pulso, conhecido como pteroide, que ajudava a suportar esta membrana. Só dando um último aviso aqui, todas as fontes que utilizei para fazer esse vídeo eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, juntamente com o link do meu vídeo sobre as aves. Enfim, vamos voltar ao vídeo. Dentro das membranas das asas existia camadas de vasos sanguíneos, músculos e actinofibrilas, fibras que são semelhantes a cordas que tornavam a membrana rígida e flexível ao mesmo tempo. Uma teoria interessante é que os músculos e as fibras podem ter permitido que os pterossauros mudassem o formato de suas asas durante o voo. Outra coisa interessante é que o corpo dos pterossauros era revestido por estruturas chamadas picnofibras. Ainda não há consenso entre os cientistas se essa estrutura se assemelhava mais a penas, como as de uma ave, ou a pelos e cabelos, como os de um mamífero. De qualquer forma, acredita-se que essa estrutura ajudava na regulação da temperatura do corpo desses animais. Os pterossauros variavam muito em tamanho. O menor conhecido se chama Nemicolopterus crypticus, que tinha apenas 25 cm de envergadura, enquanto o maior conhecido se chama Quetzalcoatlus northropi, que tinha uma envergadura de incríveis 11 metros. Falando em bichos grandes, os pterossauros gigantes da família Azarquidae, no qual pertence o Quetzalcoatlus, tinham pescoços muito longos, até mais do que os das girafas atuais, por causa de suas vértebras cervicais alongadas. Antigamente, acreditava-se que essas vértebras eram ocas para facilitar o voo, mas isso não considerava a necessidade de suporte para o pescoço e cabeça ao pegar presas grandes. Por conta disso, um estudo na revista iScience usou tomografia para examinar as vértebras do pterossauro gigante do gênero Alanqua e encontrou uma estrutura interna de tubos que eram ligados por filamentos chamados de trabéculas, e tal estrutura dava uma boa resistência, mecânica e estabilidade, ajudando na alimentação e permitindo um voo mais leve. Isso mostra como os pterossauros eram bem adaptados ao voo, mesmo sendo muito grandes. Bom galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal caso goste do conteúdo. E eu fui!